Oi, pessoal, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar de volta nas nossas aulas de processo penal. Nós vamos dar sequência a elas e para isso a gente vai recordar onde a gente parou para que a gente possa seguir a compreensão aí com mais desenvoltura. Nós estamos falando do procedimento ordinário. Foi a última aula que nós tivemos e falamos algumas coisas já. O que importa a gente lembrar? O procedimento ordinário ele é cabível naqueles crimes em que não há um rito especial para eles e aí ele vai seguir um rito comum. E esse rito comum, obviamente, ele se desdobra em três, que é o ordinário, sumário ou sumaríssimo. Para saber se o rito é ordinário, você vai então verificar se o crime possui uma pena máxima igual ou superior a 4 anos. Essa é a característica do procedimento ordinário e é nesse tipo de crime em que ele é observado. E nós já estudamos, em forma de alguns tópicos, o andamento desse procedimento ordinário. E vimos então, num primeiro momento, que a denúncia deve ser oferecida nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, ali com os seus requisitos, seguindo com uma decisão liminar do juiz, ou seja, sem intimar a parte contrária, sem intimar o réu, ele vai decidir se recebe ou se rejeita essa denúncia. Se rejeitar, deve ser fundamentada nos termos do artigo 395, que são as hipóteses de rejeição da denúncia. Se o juiz optar por receber, vai para o próximo passo, que é o item 3 que nós estudamos, recordamos, na verdade, que é o momento de se fazer a citação do réu. E a citação ela deve seguir aquela regra de ser pessoal e, obviamente, nesta impossibilidade, ela vai seguir as regras da citação editalícia do artigo 366, que eu sempre chamo a atenção que é um artigo muito importante. A partir da citação, seguimos para o nosso tópico 4, que a gente estudou, e aí nós encerramos por aqui, e nós verificamos que depois de citado, o réu deve apresentar uma resposta inicial. No rito ordinário, ela é chamada de resposta à acusação, a famosa RA, deve ser feita no prazo de 10 dias, não pode ser oral, ao que acontece com as alegações finais, ela até poderia ser, mas a RA só pode ser oral. 10 dias por meio de advogado e nela pode-se invocar tudo, qualquer coisa que se interesse ao réu, juntar documentos, apresentar qualquer tipo de argumento nela. Ocorre que o argumento que é mais bem-vindo a ser feito na resposta à acusação é uma hipótese de absolvição sumária, essa que a gente vai estudar hoje, e aí nós vamos dar sequência então aos nossos estudos. Mas antes da gente começar um novo tópico, vale lembrar que é na RA em que devem ser arroladas as testemunhas indicadas pelo réu e devem ser arroladas até o máximo de 8 testemunhas. E nós lembramos que algumas testemunhas, aquelas em que aquelas que não prestam compromisso, por exemplo, elas não entram nesse cômputo, porque elas são chamadas testemunhas extras numerárias. E vale lembrar também que o promotor de justiça, assim como o réu, obviamente, só pode arrolar até 8 testemunhas, mas ele vai fazê-lo lá na denúncia quando começou o nosso rito ordinário. Isso tudo foi o que a gente estudou, isso consta no nosso último vídeo. E hoje a gente vai iniciar o nosso tópico 5, relacionado à possibilidade da absolvição sumária, que é uma outra decisão a ser dada pelo juiz logo depois que é apresentada essa resposta à acusação. Então, o tópico 5, você anota aí, possibilidade da absolvição sumária. E, obviamente, a gente tem que, primeira coisa, entender o que é a absolvição sumária. Então, você coloca uma letra A, no que consiste. Vamos colocar um subtópico para manter aí, na medida do possível, as suas anotações organizadas. No que consiste a absolvição sumária? Ela consiste, tecnicamente e de uma maneira geral falando, ela consiste no julgamento antecipado da lide. Você já deve ter ouvido falar essa expressão lá do processo civil, muito própria do processo civil, mas acabou sendo um instituto trazido aqui no processo penal não há muito tempo, considerando aí o nosso código ser muito antigo. Foi em 2009 que o legislador trouxe a possibilidade do juiz, nesta fase, sem audiência, sem
produção de provas, a possibilidade do juiz antecipar o julgamento. Mas é óbvio que ele só pode antecipar esse julgamento se for para absolver. Em hipótese alguma, ele poderia antecipar o julgamento para condenar, porque isso feriria o direito à ampla defesa, porque o réu teria a oportunidade de produzir provas que aconteceriam um pouco mais à frente, lá na audiência de instrução e julgamento. Portanto, a absolvição sumária consiste no julgamento antecipado da lide, em que o juiz verifica a possibilidade imediata de uma absolvição. O juiz antecipa uma absolvição que viria somente ao final do processo. E vejam que ela chama sumária, porque sumário dá a ideia de que é rápido, iminente. Portanto, a absolvição sumária, ao pé da letra, é aquela absolvição rápida, é a absolvição que foi antecipada. Por que antecipada? Porque se você perceber pelos tópicos que nós já estudamos, denúncia, recebimento, citação, defesa, nós não falamos em audiência de instrução e julgamento onde as provas seriam produzidas. Por isso ela é considerada uma absolvição antecipada. Ela vem antes da produção de provas. Então é isso que consiste a absolvição sumária. E a gente tem que analisar agora um outro tópico que você vai colocar aí, são as hipóteses de cabimento. Então você já puxa a letra B e escreva a hipótese de cabimento. Para isso eu peço para você pegar o seu código e abrir lá no artigo 397. Se você até quiser sinalizar esse artigo, é um artigo muito importante, seja para a primeira fase, até mesmo, ou para a segunda fase. É que para a segunda fase do AB, lembra, você vai estar com o código na mão, mas para a primeira fase é importante você memorizar as hipóteses de cabimento de absolvição sumária. Então, afinal de contas, quando que o juiz pode antecipar essa absolvição? Vejam vocês que o legislador utilizou expressões derradeiras, ele utilizou expressões fortes, dando a entender que o juiz só pode antecipar a absolvição quando o juiz estiver munido de muita certeza, munido de uma grande probabilidade. Caso contrário, ele não vai conseguir antecipar essa absolvição. A primeira hipótese de absolvição sumária é quando o fato evidentemente não constituir crime. Na verdade, eu vou falar numa ordem um pouco diferente que está no 397 e ao final vou explicar para você por que eu gosto de seguir essa sequência. Então, quando o fato evidentemente não constituir crime. E alterar a ordem não faz mal, tá? Porque basta um desses requisitos de absolvição sumária. Então, o primeiro, quando o fato evidentemente não constituir crime, é a famosa atipicidade, ou seja, quando o juiz reconhecer pelas provas colhidas até então, especialmente aquelas do inquérito policial, e eventualmente trazida com a resposta à acusação, principalmente uma prova documental, quando o juiz perceber que o fato não é crime, ele há de antecipar essa absolvição. Estamos, portanto, diante de hipóteses de atipicidade. Um grande exemplo que eu posso colocar aqui para vocês de hipótese de atipicidade é o princípio da insignificância. O princípio da insignificância não demanda, não preciso de uma audiência de instrução e julgamento para ficar deveras comprovado. Basta o inquérito sinalizar isso até então para que o juiz possa aplicá-lo. É apenas um exemplo de atipicidade. Nós temos várias outras circunstâncias que excluam a atipicidade, mas nós vamos ficar com esse exemplo que é o mais bem-vindo aqui e mais fácil de ser compreendido. Segunda hipótese de absolvição sumária, quando estiver manifestamente comprovada uma excludente de ilicitude. Então, manifestamente comprovada uma excludente de ilicitude. Lembra que eu falei para vocês que o legislador usa palavras fortes? Então, ele fala manifestamente, ou seja,
A presença de uma excludente de ilicitude tem que estar derradeira, tem que estar sem sombra de dúvida. Quais são as excludentes de ilicitude? Você lembra comigo? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. São aquelas previstas encontradas lá no artigo 23 do Código Penal. Mas veja, não basta sinalizar uma excludente de ilicitude, é preciso que ela esteja comprovada nos autos. A sua comprovação deve estar mais do que segura, tem que estar muito derradeira. Se tiver sinal de dúvidas, se existiu uma excludente de ilicitude ou não, o juiz não pode absolver sumariamente e ele vai ter que seguir, então, nas demais fases do procedimento ordinário. Ok? Terceira hipótese de absolvição sumária. Manifestamente comprovada uma excludente de culpabilidade. Excludente de culpabilidade é mais uma hipótese que gera absolvição sumária, mas percebam vocês que não é a simples menção, não bastam indícios, é preciso mais, é preciso que ela esteja devidamente comprovada, seguramente comprovada, uma excludente de culpabilidade. Na excludente de culpabilidade, nós vamos ter uma observação e peço que você foque nesse artigo 397, porque ele fala assim, olha, é possível invocar uma excludente de culpabilidade, sim, para absolver sumariamente, salvo inimputabilidade. Então, a gente precisa lembrar que a culpabilidade ela é composta por 3 elementos. A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Desses 3 elementos que compõem a culpabilidade, não pode ser invocado causa que exclua a imputabilidade. Por isso que o legislador diz, alega qualquer causa excludente de culpabilidade, menos inimputabilidade. Portanto, doutores, caso o seu cliente, aí vamos para um terreno mais prático, caso o seu cliente, neste momento, imagina o ano que vem, você sendo nomeado, sendo contratado para fazer uma resposta à acusação. Lembra que eu falei o que há de melhor para alegar na resposta à acusação? É uma hipótese de absolvição sumária. Se por um acaso o familiar do seu cliente chega para você e fala, doutor, mas ele é acometido de doença mental, imediatamente você vai falar, doença mental exclui a inimputabilidade. Inimputabilidade exclui a culpabilidade. Então eu vou pedir absolvição sumária por isso. Não, meu amigo, minha amiga, você não pode pedir, porque a doença mental é algo que exclua a imputabilidade, ou seja, é causa de inimputabilidade e você então não pode invocar neste momento. Sabe por que não pode invocar? Porque a inimputabilidade, ou seja, a falta de consciência da ilicitude do fato, uma pessoa cometida com doença mental, caso seja apurada a responsabilidade penal dela, ela será absolvida impropriamente. A absolvição será absolvição imprópria e não uma absolvição sumária. Por isso que não pode alegar causa que exclua a inimputabilidade nesse momento, ok? Nós temos mais uma hipótese que absolve sumariamente o acusado, mas antes eu gostaria de explicar para vocês por que eu falo fora da ordem do 397 e vai te ajudar a memorizar. Você percebeu que, e aí retomando as suas anotações e até mesmo olhando para o código, você lembra que as hipóteses que as hipóteses de absolvição sumária são se o fato não constitui crime, ou seja, atipicidade, excludente de ilicitude, devidamente comprovada, e excludente de culpabilidade, salvo inimputabilidade. Por que eu gosto de falar nessa sequência? Porque é a sequência que a gente lembra quando a gente analisa a estrutura do crime. Lembra? Para ser crime, o fato típico, ilícito e culpável. Se eu não tenho tipicidade, se eu tenho excludente de ilicitude, se eu tenho excludente de culpabilidade, eu não posso falar em condenação. Se eu não posso falar em condenação, o que o juiz já tem que fazer de antemão? Absolver. Por isso que chama a absolvição sumária. Ele antecipa, verificando que não há nenhuma estrutura do crime. Ok? E partindo então para a última hipótese de absolvição sumária, nós temos
a extinção da punibilidade. É o inciso 4, é a última hipótese, extinção da punibilidade. E aqui eu vou fazer uma pequena crítica que vocês já devem ter lido na doutrina pelo seguinte: extinção de punibilidade não gera uma absolvição. A absolvição me dá a ideia de que não teve crime ou de que agiu amparado numa excludente, de licitude ou de culpabilidade, mas não geraria uma absolvição. Então, o legislador, eu acho que ele pecou por excesso. Extinção de punibilidade, extingue a punibilidade e pronto. E mais, causa extintiva de punibilidade, que são aquelas lá do artigo 107 do Código Penal, a exemplo da prescrição, que é a mais comum que nós temos, essa causa, quando estiver presente, não precisa esperar a fase da absolvição sumária. O juiz pode, de ofício, a qualquer momento, decretar extinta a absolvição sumária. Desculpa, decretar extinta a punibilidade. Não precisa ser na fase da absolvição sumária. O legislador foi extremamente zeloso e redobrou a cautela aí no que diz respeito à extinção da punibilidade e gerar a absolvição sumária. A extinção da punibilidade ela pode vir logo depois da denúncia, enquanto está fazendo a citação, quando apresenta a defesa, na audiência de instrução e julgamento, a excelência pela ordem, está extinta a punibilidade pela prescrição, não tem um momento específico para isso. Mas o legislador quis deixar bem claro que seria sim mais uma hipótese de absolvição sumária. Então eu tenho 4 hipóteses que gerariam essa absolvição sumária, ok? Do 397. E essas hipóteses elas valem para todos os tipos de procedimento, porque em todo processo especial, comum, sumário, sumaríssimo, qualquer procedimento, é possível que tenha atipicidade, excludente de licitude, excludente de culpabilidade, que o juiz não precisa esperar as alegações finais das partes, até mesmo não precisa esperar a sentença para declarar a absolvição do réu, ele consegue já antecipar em todos os ritos. Esse artigo, lembro aos senhores, ele será sempre aplicado também. E para finalizar esse tópico e até mesmo esse vídeo, que a gente segue daqui a pouco, qual é o recurso cabível? Bom, esse recurso não está tão simples de ser detectado pela leitura do código, mas você que está estudando aí para a OAB e que você já avançou os seus estudos, com certeza você vai compreender perfeitamente. Você vai abrir o seu artigo 593, que é o artigo da apelação, e você vai encontrar lá no inciso 2 do 593, dizendo que quando a decisão for definitiva ou com força de definitiva, vai caber a apelação desde que não cabe o recurso do capítulo anterior, que seria o rese. Então, é comum a gente falar assim, recurso que foi dado no decorrer do processo. Eu acho que vai ser rese, porque foi dado no decorrer do processo, tipo uma decisão interlocutória, teve força de acabar com o processo. Só vai ser rese se tiver no rol do 581. Como não está no rol do 581, e é uma decisão que define, acaba, encerra o processo, o recurso cabível é o de apelação. Porém, cuidado com o inciso apelação 593, inciso 2. Você que vai para a segunda fase, presta muito cuidado com os incisos da apelação. Aproveito para chamar a atenção aqui. E na sua vida prática também. A apelação pode ser cabível pelo inciso 1, 2 e 3. O mais comum, de fato, é o inciso 1. Mas se a sentença fosse a do final, se a decisão fosse de sentença, aquela que é dada lá no final do processo. Só que a gente não está no final do processo, eu estou praticamente no meio, quiçá no começo de um procedimento. Então ela é uma decisão definitiva e o inciso vai ser o 2, 593, inciso 2. Há quem diga, e aí amor ao debate, fica aí essa dica só para você refletir, há quem diga que se a absolvição sumária se der com base no inciso 4, que é a causa extintiva de punibilidade, não vai ser a apelação, aí sim vai ser o recurso antedistrito, porque a gente tem uma hipótese específica de recurso antedistrito quando for decretada extinta a punibilidade. Mas aí, como eu falei para vocês, é amor ao debate, isso não é de comum acordo na doutrina. O que prevalece é o 593, inciso 2, para toda e qualquer hipótese de absolvição sumária. A gente segue no próximo vídeo.
Não me abandona não, hein? Fica firme aí.